Olá, tudo bem? Olha nós aqui de novo, né? Então, como prometido na nossa última videoaula, dando sequência aí a nosso material, né? Nossos conceitos e, consequentemente, o nosso plano de ensino. Então, hoje, nesse momento, vamos falar sobre os ajustes, tá? Os ajustes necessários aí à escrituração, né? Escrituração contábil. Quando falamos aí dos lançamentos contábeis, né? Já passada aí, superada essa fase de determinar qual seria então o tempo a ser adotado para o registro dos eventos contábeis, né? Uma vez compreendido que trata-se do regime de competência para fins de demonstrações contábeis, balanço patrimonial e DRE. Então agora nos cabe entender a necessidade de fazer os ajustes, tá? Quando reconhecemos aí as receitas e despesas com algumas características específicas. Por exemplo, quando tenho receitas antecipadas ou despesas antecipadas, né? Ou quando tenho receitas a receber ou despesas a pagar, como é que eu faço essa escrituração contábil? Como é que eu reconheço isso, considerando aí o regime de competência, tá? Então, os lançamentos de ajustes, eles são importantes por assegurarem que o reconhecimento da receita e o confronto da despesa sejam garantidos. Então, estamos seguindo naquela mesma linha de raciocínio. A despesa acompanha a receita, tá? Então, o critério é esse. Quando eu faço o registro da despesa? Bom, a despesa deve seguir a receita. Então, se eu tenho receitas a receber, consequentemente eu vou ter despesas a pagar. Se eu tenho receitas antecipadas, muito provavelmente terei também despesas antecipadas, né? E aí nós temos algumas contas com alguns elementos específicos, tá? E aquelas que são mais comuns de ocorrerem esse tipo de registro aí. Esses lançamentos, eles são feitos na contabilidade no final do período contábil, tá? Então imaginem vocês no final do exercício, lá no mês de dezembro, em que nós temos que pagar o salário dos funcionários do mês de dezembro. O salário dos funcionários do mês de dezembro será pago no quinto dia útil do mês subsequente. O mês subsequente é o mês de janeiro, já do ano seguinte, ou seja, do exercício seguinte. Consequentemente, eu terei que registrar uma despesa a pagar, né? Neste caso, salários a pagar. Eu já entro o ano reconhecendo uma despesa a pagar, que é o salário do mês de dezembro. Da mesma natureza, aquelas contas, né? Aquelas despesas incorridas no mês de dezembro, que serão pagos aí também no mês de janeiro, já em outro exercício. Então aí eu tenho um posicionamento de todo o passivo da entidade já para o exercício seguinte, né? Da mesma forma que eu tenho também os ativos dessa entidade para o exercício seguinte, porque se eu tenho despesa a pagar, muito provavelmente terei receitas a pagar por conta receitas a receber por conta das operações de receita realizadas a prazo, né? Então, as vendas a prazo geraram alguns direitos que serão reconhecidos no exercício subsequente também. Então, esses ajustes eles são necessários por diversos motivos, né? Em alguns casos, eles são feitos, pois é muito dispendioso fazer lançamentos no momento em que ocorre, tá? Então, nós vamos tratar aqui, por exemplo, dos quatro tipos os quatro tipos básicos de ajustes que nós vamos estudar e está contido aí no material didático de vocês. São despesas antecipadas, receitas antecipadas, despesas a pagar e receitas a pagar. Em todos esses casos, existe uma diferença temporal entre a movimentação do caixa e o reconhecimento da confrontação, tá? Isso significa que existirão pelo menos dois lançamentos, o que afeta o caixa e o que afeta o resultado, tá? Então eu estou tratando aqui de dois conceitos, né?
já apreendidos, que é o conceito da competência. Quando eu falo de resultado, eu estou preocupado com o confronto da receita e despesa dentro daquela competência. Então, se eu estou falando de resultado, estou falando de regime de competência, né? Mas quando eu falo de desencaixe, de pagamento, então eu estou me referindo ao fluxo de caixa, tá? Que aí é uma questão mais financeira. Lembram? Se vocês derem uma retroagida no material de vocês aí, vocês vão verificar que o regime de competência ele atende a um princípio econômico e o regime de caixa atende ao princípio financeiro, tá bom? Então, as despesas antecipadas, por exemplo, as despesas antecipadas ou despesas diferidas, quando eu falo de despesas diferidas, eu estou falando de despesas diferenciadas, né? São aquelas em que o pagamento ocorre antes da despesa aparecer na demonstração do resultado do exercício. Então você realiza o desencaixe, né, o desembolso, por quê? Porque sai o recurso do ativo, diminui o ativo, diminui o caixa, pagando essa despesa, mas ela efetivamente ainda não incorreu, né, porque ela corresponde a uma antecipação de um sacrifício, tá? Os exemplos mais comuns de despesas antecipadas são, por exemplo, aluguel, né, seguro, estoques e principalmente depreciação, que é uma das mais complexas, né, digamos assim, principalmente para quem para os não contadores, por assim dizer, tá? A contrapartida para o crédito no caixa será o lançamento a débito em uma conta do ativo. Então você vai ter que desenvolver o seu plano de contas a ponto de reconhecer a existência desses ativos, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma despesa antecipada de aluguel, então se eu paguei o aluguel antecipado, consequentemente eu tenho o direito de usar determinado imóvel, né, ou bem, né, para fins de locação. Então, esse direito ele será registrado no ativo, tá? Vamos ver como é que fica isso. E aí, posteriormente, nós estaríamos reduzindo esse ativo a partir do momento que for realizado, né, que for reconhecido essa despesa lá no meu resultado, tá? Então, como é que fica isso? Eu tenho lá, por exemplo, um evento, aluguel antecipado, tá? Então, temos aqui o aluguel antecipado. Qual seria a equação contábil? A equação contábil ela vai sempre movimentar o ativo, tá? Aluguel antecipado é uma conta do ativo e caixa também é uma conta do ativo. Lembrando que se houve pagamento, saiu do caixa, né? Estamos considerando aqui o caixa, a nossa disponibilidade. Claro, nós vamos sugerir sempre que isso seja feito por banco, né? Por uma questão de lastro contábil. Mas vamos tratar aqui como caixa para simplificar a nossa movimentação financeira. Então eu tenho uma movimentação sempre em contas do mesmo grupo, que eu estou chamando aqui de grupo o meu ativo, beleza? Ok, então essa é a minha equação. Movimentei o quê? Apenas o ativo. Saiu o dinheiro do caixa e reconheceu ali um direito, tá? Então os recursos tiveram sua origem no caixa, tá? O destino é a aquisição de um direito de usar o imóvel nos próximos meses aí. E aí eu vou lá aqui no meu diário, né? Lembrando aqui que eu tenho sempre o registro nos razonetes, depois passo para a escrituração do diário, que é o livro final, né, da contabilidade, né? O resultado final aqui de toda a nossa escrituração gerar esse livro diário, né? E aí nesse livro diário, na data X, eu reconheço lá o débito de aluguel antecipado, por quê? Porque estou debitando uma conta do ativo, né? Por conta de reconhecer aí esse direito, tá? E creditando a conta caixa, também a conta do ativo, já que ela está sendo reduzida, né? Está sendo diminuída, vamos tratar assim. Então eu estou creditando, beleza? Então aí eu vou lançar no Razonete o exemplo dado aí no estudo, no material didático nosso aí, de uma empresa que fez um contrato de aluguel com pagamento antecipado de 3 mil por 3 meses de aluguel.
Então ela fez um contrato de locação por 3 meses, né? E adiantou aí, antecipou esse pagamento dos 3 mil. Então, como o adiantamento do aluguel se referiu a um pagamento de 3 meses, tá? Então nós vamos lançar aqui o aluguel antecipado do primeiro lançamento, né? 3 mil, desencaixe, 3 mil do caixa. Beleza? No meu diário, como fica? Debito aluguel antecipado 3 mil e reconheço o caixa aqui um crédito de 3 mil. Tranquilo? Qualquer dúvida é só consultar aí o material didático que está nesse mesmo teor que eu estou explicando para vocês, tá? Na sequência, o que aconteceu? É o aluguel antecipado. Então até aqui, como nós já dissemos, não houve ainda a realização, o sacrifício financeiro, né? Eu ainda não utilizei. Mas aí passado então 30 dias, o que acontece? Lá na minha demonstração do resultado do exercício, eu vou reconhecer a despesa de aluguel de R$1.000, tá? Então, nesse mês que eu estou reconhecendo um terço, né, já que eu fiz o contrato por 3 meses, pagando R$3.000, então vamos dizer que R$1.000 por mês. A partir do momento que eu reconheci aqui o primeiro mês, eu vou também subtrair, né, esse direito, né? Então aqui, ó, eu vou reconhecer a minha despesa, tá? Então, efetivamente, agora eu tenho uma despesa de aluguel, porque eu estou reconhecendo no mês X, tá? Um aluguel correspondente aos 30 dias de uso. E estou reduzindo aqui o meu ativo aluguel antecipado. Então, como fica esse lançamento no meu diário? Na data XX, né? Eu tenho despesa de aluguel de R$1.000, em contrapartida, a minha conta de aluguel antecipado, certo? Então, uma das despesas antecipadas mais relevantes é a depreciação, tá? Graças à relevância dos valores envolvidos e por considerar que o uso e o transcorrer do tempo podem reduzir a capacidade de geração de riqueza dos ativos permanentes. Então, se você comprou um veículo por R$50.000, a primeira pergunta que nós vamos fazer é: comprei o veículo por R$50.000, registrei esse veículo no meu ativo, né, considerando aí o registro pelo valor original, que é a nota fiscal do bem, efetivamente. Então eu registrei ele por R$50.000, mas esse veículo, o uso desse veículo num prazo aí determinado, né, vai gerar o quê? Um desgaste natural desse veículo. As peças, a reposição dessas peças, né? A própria manutenção desse veículo. Então existe no Regulamento do Imposto de Renda editado em 1999, uma tabela onde nós temos ali a referência fiscal, né, da estimativa de tempo de vida útil de todos os bens suscetíveis de uma determinada entidade. Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, né? Então, de posse dessa informação do Regulamento do Imposto de Renda, nós podemos determinar que, por exemplo, o prazo estimado de vida útil de um veículo de que ele tem aí uma depreciação de 20% ao ano. Ou seja, em 5 anos, nós teríamos apenas o valor residual desse veículo, né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você comprou um veículo por 50 mil, num prazo de 5 anos você não consegue vender esse veículo por 50 mil, né? Supondo que o valor residual desse veículo seja de 15 mil reais, então nós teríamos que estar fazendo a apropriação da depreciação desse veículo, tá? No nosso resultado do exercício. Então todo mês você vai absorver parte dessa depreciação como despesa, aí como uma despesa antecipada, tá? E a gente diz especificamente da depreciação, porque como ela não representa um desencaixe, né?
ela não representa um desembolso, não sai dinheiro do caixa representando a depreciação, né? É preciso a gente tomar muito cuidado com o reconhecimento disso na nossa escrituração contábil, tá? Então, a depreciação, como já dissemos, é a forma de reconhecer o desgaste parcial de um bem utilizado na atividade da empresa, para o qual nós vamos atribuir ali um valor financeiro correspondente na demonstração do resultado. E aí esse valor correspondente que eu vou atribuir será reconhecido como despesa, tá? Então vamos considerar o exemplo que nós temos aí no nosso material didático, que é o caso de um computador, né? Com o passar do tempo, uma série de fatores, como desenvolvimento tecnológico, layout, né? Infraestrutura, enfim. Tudo isso reduz a capacidade produtiva. E manter o computador na contabilidade pelo valor de aquisição não é coerente, né? Imagine, vocês compraram um computador há 10 anos, o valor que foi empregado nesse computador é muito superior ao valor que você emprega num computador atualmente, né? Com a depreciação podemos reconhecer essa perda de produtividade. Então a ideia é essa, tá? Então vamos considerar um exemplo de um computador que foi adquirido por R$ 3.100. Então tem aqui máquinas e equipamentos, R$ 3.100, eu vou tratar aqui o lançamento 3, tá bom? Então neste momento é feito o lançamento correspondente à compra. Se eu ativei máquinas e equipamentos R$ 3.000, isso aqui é um débito, né? Por quê? Porque corresponde a um ativo, isso aqui tudo você já sabe, beleza. Então se eu ativei 3.100, isso saiu de onde? Saiu do caixa, R$ 3.100, beleza. Então está mais do que reconhecido. O próximo passo é fazer aqui a escrituração no livro diário, tá? Na data aqui, ó, XX, né, debita máquinas e equipamentos, tá? E credita a conta caixa. Estou tendo esse cuidado com vocês porque esse é o resultado da escrituração contábil, tá? A elaboração do livro diário. Bom, agora suponha que esse computador terá uma vida útil de 5 anos. Vou dar o mesmo prazo aí do veículo. Na verdade não é, tá? Se vocês consultarem o regulamento do imposto de renda, vão ver que a depreciação é bem mais rápida, tá? Ou 60 meses. Então se eu falo que aqui a minha depreciação é igual a 5 anos, e eu faço escrituração, né, regularmente, mensal, então a minha competência aqui, qual que é a minha competência? Qual que é a minha competência? Mês, tá? Se é mês, então eu tenho que converter esses 5 anos em 60 meses, tá? Para mim poder apropriar aí a depreciação desse computador ao longo desses 60 meses, tá bom? Então, e ao final desse prazo, então ao final de 5 anos, esse computador aqui, que eu comprei por R$ 3.100, vai estar valendo R$ 100. É assim, um exemplo bem trambólico mesmo, para que a gente tenha noção de que muitas vezes aqui a gente ainda está conseguindo recuperar R$ 100. Em alguns casos você não recupera nada, né? Você teria que descartar aquilo ali mesmo. A última etapa, então, vai ser o quê? Calcular, né? Eu vou apagar aqui para a gente poder compreender isso aqui, ó. É calcular a depreciação. Então, para calcular a depreciação, tem uma regrinha, que é a depreciação mensal. Como é que eu vou considerar a depreciação mensal? Eu vou pegar o valor da compra, 3.100, tá certo? Menos o valor residual, que nós estamos convencionando aqui, que é R$ 100, ok? E dividir pela vida útil em meses. Dividir por 60, ok? Então, essa equação aqui vai me dar uma depreciação mensal de 3.100 menos 100, 3.000 dividido por 60, R$ 50. Essa é a depreciação mensal desse equipamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou todo mês apropriar R$ 50 a título de depreciação
que estará reduzindo esse ativo, tá? Em contrapartida, está sendo reconhecida ali como uma despesa. Embora não seja uma despesa financeira, mas é uma despesa de resultado, porque ela influencia no resultado, né? Ela consegue reduzir o resultado, visto que o meu lucro, né, por assim dizer, será menor, considerando que esse equipamento ele está sofrendo aí inferências aí de ação do tempo, né, da tecnologia e tudo mais, em que eu teria que estar me preparando para repor esse equipamento tão logo seja possível, tá? Então, como é que a gente faz isso? A cada mês devemos fazer o lançamento de ajuste para reduzir o valor do ativo, tá? Deixa eu aumentar uma... Eu tenho a conta de depreciação, mas tenho aqui, vou aproveitar esse de aluguel aqui, tá bom? Nós já usamos ele mesmo. Então, vamos aproveitar esse aqui, ó, de aluguel, que eu vou chamar de depreciação acumulada, tá? Essa conta, depreciação acumulada, é uma conta do ativo. Da mesma forma que a conta máquinas e equipamentos, tá? Essa conta de depreciação é uma conta de resultado. Ele é uma conta lá da minha despesa, tá? Quando eu reconheço uma depreciação mensal de R$50 do meu ativo máquinas e equipamentos, eu estou acumulando, tá, uma depreciação de R$50. Essa é uma conta que a natureza dela vai ser credora, tá? O que estou dizendo? Bom, se ela está sendo lançada, essa é a grande diferença da depreciação. Que é a depreciação aqui, eu reconheço ela como uma despesa, né? O meu resultado. Se ela é uma despesa, qual é a contrapartida dela? A contrapartida dela tem que ser um crédito, não é isso? Então, se eu lancei aqui a débito, a contrapartida tem que ser a crédito, tá certo? Só que essa conta é uma conta do ativo. Ela é uma conta do ativo, mas uma conta redutora do meu ativo. Por quê? Porque ela está, na verdade, diminuindo, né, o valor registrado aí a título de máquinas e equipamentos. Então, a cada mês devemos fazer o lançamento da depreciação, né, que é um lançamento de ajuste para reduzir o valor do ativo máquinas e equipamentos aqui, do ativo computador. Só que eu não posso movimentar dessa conta, né, respeitando o quê? O registro do valor original. Eu não estou diminuindo o equipamento, eu estou reconhecendo que houve um desgaste, mas eu não posso diminuir esse equipamento, né? Com esse procedimento, ao final de 60 meses, então, né, eu terei aí reduzido o valor do computador no balanço em R$3.000, restando somente o valor residual dele, que só ocorrerá quando eu efetivamente conseguir vender esse equipamento por R$100 e dar baixa no meu ativo, tá? Então, como é que fica, né, na verdade, esse ajuste aí? Eu tenho o computador registrado lá, registrado por 3.100, né? Menos a depreciação acumulada, R$50. Então eu terei já no primeiro mês o meu ativo máquinas e equipamentos, né, ajustado em R$3.050. Então o valor de 3.100 corresponde ao valor bruto, que é o valor de aquisição, né, o valor adquirido do bem, tá certo? E o valor de 3.50 refere ao valor líquido, que é o valor do computador já reconhecido aí a sua depreciação. Ok?